sempre em você. Poder ao povo preto, preto aportei. Eu me vejo sempre em você. Poder ao povo preto, preto aportei. Bem-vindos a Preta Porter, a série que vai resgatar a realeza negra nos 4 cantos do mundo. Uma série que nos representa e que é criada, roteirizada, dirigida e apresentada por pessoas pretas. Preta Porter é um desfile de personalidades negras de todas as áreas, mostrando a cada episódio um pouco de um Brasil que ainda está invisível. Nós somos um país formado por milhões de afrodescendentes, mas ainda estamos começando a nos reconhecer assim, mais pretos. Somos pouco representados nas telinhas, nas telonas e até na grande mídia. Está mais do que na hora da gente reconhecer os valores deixados pelos nossos ancestrais. Bem lembrado, Ney, porque hoje, um pouco mais de 4 séculos após o início da retirada forçada dos nossos ancestrais de seus ambientes na África, a gente não sabe a real história dos nossos parentes. Muitas dessas pessoas trazidas para o Brasil eram parte de uma realeza, mas nem todo mundo sabe disso. Por isso, é sempre importante resgatar a nossa história, para que a gente nunca esqueça o que aconteceu e saiba valorizar e reconhecer também através da nossa herança ancestral. Demais, gente! E por onde é que a gente começa? Eu sei, hein, Ney? Vamos começar por onde começou o Brasil. Que tal pela sua Bahia, minha preta? Amo, Ney! Oi, gente, que legal estar conectado com essa força preta brasileira nesse programa super interessante para falarmos sobre cultura africana. E falar sobre cultura africana é falar direto da nossa alma. Eu vou encontrar 2 pessoas muito importantes que vão falar sobre reis, rainhas, inquices, vodus e orixás, que vão falar sobre a nossa ancestralidade, que vão falar sobre a nossa herança. Já que eu estou aqui no Pelourinho, esse palco da vida e de negras verdade. Então, vamos comigo dar um giro no Pelour. Eu marquei um encontro com a Jamile Borges, antropóloga e professora da Universidade Federal da Bahia. Ô, Jamile! Jamile, vamos direto ao ponto. Quem foram esses reis, rainhas, enfim, essa nobreza que atravessa esse Atlântico Negro? Basicamente, os historiadores apontam que mais de 70% desses povos que chegaram para o Brasil vieram, sobretudo, de Angola. Mas muitos vieram da chamada Costa da Mina, muitos vieram da região do Congo, do Benguela, muitos vieram da região do norte da África. Nós chegamos a ter, inclusive, em pequena quantidade, mas islamizados, responsáveis, inclusive, pelo grande levante dos malês, no ano de 1835. Então, uma população muito diversificada, mas apontam os dados historiográficos que, em sua grande maioria, oriundos de Angola, que aqui passam a ser chamados, então, de nagôs. Os portugueses não respeitaram nada, né? Na verdade, não respeitaram a hierarquia, não respeitaram os reinos africanos. Sim, os portugueses utilizaram, né, dos mecanismos dos grandes impérios coloniais, que era de desumanizar as populações africanas, né? Desumanizá-los e tratá-los como bestas, né? Bestializados, animalizados, retirar a sua dimensão de humanidade. Mas eu acho que estamos chegando a um ponto no mundo em que essas coisas estão mudando. Alberto, o Preta Porter é sobre isso. O Preta Porter é um programa com a perspectiva de decolonizar o nosso país, uma perspectiva de tratar da herança e do legado dessas populações afrodiaspóricas, sobretudo nos dias atuais. Paulo de Jesus, é você? Sou eu mesmo, e aí, Nossa, que feliz coincidência. Eu acabei de encontrar aqui a professora Jamile Borges e estou indo para o Curuzu conversar com o vovô Linéia. Que legal, é massa, muito bom. Eu adoraria conversar com o vovô sobre os assuntos da minha aula, sobre as coisas de história da Bahia. Seria um prazer ir com você. A conversa com ela foi justamente sobre reis e rainhas, essa herança africana. Então vamos lá. Tudo a ver com o vovô, vamos lá.
Olá, pessoal. Bem-vindos ao Ilê aí. A questão racial está em pauta no mundo todo, né? E nós estamos em 2020, estamos aqui na Senzala do Barro Preto, e eu gostaria de saber de você o que você acha que são as grandes vitórias do povo negro hoje. Eu não vejo grandes vitórias, eu vejo uma vitória. Eu vejo a partir do momento que o povo negro começou a se reconhecer, a se assumir como negro. Que massa! Então estamos vivendo o novo normal negro. Rapaz, com certeza, estamos vivendo um novo normal. As coisas estão mudando realmente, mas nós não garantimos que as pessoas vão parar de falar bobagem, porque o racismo ainda existe muito forte, existe um apartheid muito forte aqui na Bahia, mas os negros hoje estão muito mais aparelhados, principalmente a juventude negra. Preto ou negro? Eis a questão. Para o último IBGE, o país é formado por 56% de pessoas da raça negra, sendo esse o resultado da junção de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Afinal de contas, o correto é preto ou negro? Bem, a raça negra inclui pessoas de várias tonalidades, desde a mais clara até a mais retinta. Agora, para a nossa sociedade, quanto menos escuro, melhor. Os pretos são esses que são mais escuros. Esse indicativo seria importante de acordo com alguns estudiosos afrocentrados, por conta da distinção que a sociedade racial faz entre os diversos tons da raça negra. Porém, outros estudiosos e ativistas lutam para deixar de existir a categoria pardo, por ser uma palavra que remete a uma invisibilização da população negra. Hoje temos certeza de que expressões como coisa de preto podem ter um significado muito mais positivo, ligado ao orgulho e preservação da nossa cultura. Outras expressões como lista negra, mercado negro, passado negro e também verbos como denegrir ou esclarecer estão sendo aos poucos retirados do vocabulário popular. E assim, a cada dia e a cada luta, e com a ajuda de todos, construiremos o novo normal preto. É isso, minha gente, o novo normal preto. Seja preto, seja negro, ou melhor ainda, se você chamar a gente pelo nome, certo? O importante é estar sempre atento, sempre forte, para resgatar cada vez mais a essência africana que está em cada um de nós. Nós temos uma história muito linda. Eu não sei se é uma espécie de preconceito, mas as pessoas passaram a se acostumar com a mentira que é dizer que os negros não têm ancestralidade. Ô Ney, e você sabe que eu tenho uma preguiça dessa piada? Porque assim, pode não ser espanhola, italiana ou portuguesa, como uma parte do Brasil que não descende de países africanos. Sim, aqui, por exemplo, com certeza cada um de nós é descendente de uma região diferente da África. E vocês sabiam que hoje em dia já existe um teste de DNA que pode revelar exatamente onde a gente veio? E por falar de onde viemos, origens, criaturas e criadores, quem foi bater um papo com esse convidado mal assombrado, como diz lá no Ilê, foi o criador da nossa série, o Rodrigo Pita. Oi, alô, é de casa, alô. Gente, essa casa realmente é muito maravilhosa. Ela tem a arquitetura da Flávia de Faria, tem a iluminação do Maneco Kinderé e tem uma das coisas que eu mais amo em qualquer lugar do mundo, que é a obra de arte. E é uma coisa que diz muito sobre a alma desse convidado super especial de Preto a Porter. Bem, eu vou dar algumas dicas sobre ele. Ele é moderno, ele é polêmico, ele é atual, ele é demais, ele é meu grande amigo Hélio de la Penha, que está aqui. Bem-vindo ao Preto a Porter, obrigado por receber a gente. Que isso, seja bem-vindo. Obrigado, mas Hélio, tá em casa. Antes da gente começar o nosso papo, que é sobre herança africana, sobre um pouco de ancestralidade, eu estava dando um rolê aqui pelo Jardim Pernambuco e eu pensei, falei, Hélio, você já viveu alguma situação, porque aqui é um metro quadrado mais caro do Brasil, né? Você já viveu alguma situação assim de preconceito, alguém achar que você não era o dono da casa? Porque a gente sabe que infelizmente a gente vive num país onde essas coisas de racismo estrutural, de falta de representatividade, de exemplo, acaba levando, às vezes, as pessoas para esse tipo de situação. Né? Ainda mais a situação assim, a situação social se misturando com situação racial, né? É muito comum. Eu, pessoalmente, diretamente, nunca aconteceu, mas já ouvi historinhas por trás aí, né?
Lógico. Minha orelha esquentou em algumas situações. E assim que a gente tinha comprado a casa, estava em obra ainda, eu ouvi dizer que 2 moradores comentaram assim: pô, a gente devia ter comprado aquele terreno, né? Podia ter feito uma quadra de tênis pra gente. Pô, vacilamos aí, ó. Comprou um caceta, agora a gente vai dormir ouvindo pagode. Você acha que a fama consegue proteger a gente dessas situações? Quer dizer, não foi uma coisa direta, mas você acha que diretamente, como é que você vê a relação fama-racismo? Cara, eu acho que o que dá uma protegida, o que cria uma barreira, é você ter uma situação confortável de vida. Isso cria alguma barreira. Você diz financeira, né? Que talvez o dinheiro ajude um pouco mas você não se vê livre da situação, porque esse comentário jamais seria feito se fosse um outro caceta branco que tivesse comprado a casa. Exatamente. Entendeu? Eu acharia normal. E o nosso tema de hoje, né, principal, é sobre descendência. Porque tem aquela coisa engraçada, a gente estava comentando no estúdio, que parece que os negros não têm muita descendência, né? Nossa amiguinha veio da Espanha, o amigo da Itália, o outro é descendente de espanhol, de portugueses. Mas os pretos, também por conta da educação colonizada, aquilo parece que se perdeu no navio, mas não é verdade, né? Não, eu acho que não é uma questão só da educação, não. Eu acho que é uma questão da nossa realidade, como ela foi colocada, né? A gente chegou como mercadoria. Mercadoria não tem descendente. Exato. Entendeu? Não tem ascendente, né? Mercadoria não tem pai, não tem mãe, não tem nada. E tudo misturado, né? Porque a gente vinha de diversas etnias, diversas tribos, jogava todo mundo ali, separavam as famílias. Então, no fim das contas, se você pergunta para sua avó, que ela sabe da bisavó, aí chega um momento que a história para. A história para. Eu acho que para no navio. Eu acho que as pessoas não sabem o que aconteceu, como aquelas pessoas chegaram naquele navio. Bom, mas apesar de toda essa história triste, né, que infelizmente envolveu a vinda dos nossos ancestrais da África para o Brasil, você então procurou fazer esse teste de genética, né, de ancestralidade, para saber, afinal de contas, de onde na África veio Hélio de la Penha. No livro Escravidão, do Laurentino Gomes, logo no começo, livro maravilhoso, ele faz referência a um site, tá, que é o africanancestry.com. E ele disse que ali você conseguiria fazer um exame de DNA. Aí eu mandei uma mensagem para lá, eles explicaram qual era, quanto você tinha que pagar, não sei o que e tal. Mandaram um kit que consistia em 2 cotonetes e um envelope. Que maravilha! Aí você passa o cotonete na saliva, coloca no envelope, envia para esse laboratório e os caras descobrem tudo. O país de origem, a tribo de onde vem a sua família, até a placa do navio negreiro que trouxe seu pessoal. Você tá brincando, eles têm... Olha aqui, ó. Temos um certificado, diploma. Certificado de ancestralidade, ó. Hélio Antônio do Couto Filho, que vem a ser eu mesmo. Minha família vem do povo Tikar, que é uma etnia bem popular. O que você sabe de Camarões? Como é que foi a sua reação ao saber que você, na verdade, descende da tribo Tikar nos Camarões? Quando eu soube que era de Camarões, a primeira coisa que eu pensei assim, eu me lembrava que o Eto'o, jogador do Barcelona, era de Camarões, e o Roger Milá, que foi a sensação da Copa de 90, também era de Camarões, entendeu? Era tudo que eu sabia de Camarões. Aí depois eu fiquei sabendo, fui dar uma olhada lá, dar uma gugada, e fiquei sabendo assim que o Camarões, na verdade, chama-se Camarões por conta da ocupação portuguesa, que foi a primeira a primeira europeia, ocupação europeia que teve ali. E depois eles foram de propriedade da Alemanha, e na Segunda Guerra Mundial, Camarões foi dividido entre França e Inglaterra. Hélio, eu queria te agradecer. Obrigado. A gente já... esse ano ainda fizemos uma série juntos, né? Alta Sociedade Baixa. Hélio, maravilhoso. Foi Jesus Cristo. Eu queria te agradecer por receber a gente aqui para falar de um assunto tão importante que é a herança e descendência africana. Obrigado. As portas estão abertas aí. Quando você quiser conversar sobre o que quiser, só chegar. Ótimo, guru. Tá bom? Obrigado. Até mais.
Minha gente, eu fiz esse teste e minha ancestralidade é nigeriana. Achei um bafo, Ney. Tem vaga pra mim aí nessa bancada? Claro! Agora, gente. Mestre Hélio de la Penha na casa. Agora o time ficou completo, gente. Bem-vindo, Hélio. Obrigado. Olha, uma delícia estar aqui com vocês no Prêt-à-Porter. E tudo começou quando o Pita foi me visitar lá em casa, fez aquela entrevista e agora eu tô aqui, né? Maravilhoso. E por falar em origens, vocês sabiam que o Rio de Janeiro tem uma pequena África? Eu sei, Hélio. Eu estive lá, olha só. África mora em mim. África mora em mim. África mora em mim. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro é a raiz da liberdade. Um abraço negro, um sorriso negro, traz O Morro da Conceição, ele faz parte do que a gente chama de Pequena África e do que a gente fala que é um tour pelo Rio Antigo, que tem aí o Morro da Conceição, o Cais do Valongo e a Pedra do Sal. E nisso, os nossos ancestrais, quando chegavam aqui para serem traficados e também para serem libertos, eles vão construindo aos poucos focos de resistência por aqui. Então, caminhar por esse chão, caminhar por essa construção, por esse lugar, é relembrar constantemente a resistência que a gente faz parte. Meu lugar de fala nunca foi senzala, meu lugar de fala nunca foi senzala. Meu lugar de fala nunca foi senzala, meu lugar de fala nunca foi senzala. Meu lugar de fala nunca foi senzala, meu lugar de fala nunca foi senzala. Que emocionante, hein, a história do Morro da Conceição. E o que você me diria sobre a história da Pedra do Sal? Estamos caminhando em direção e a Pedra do Sal também tem muita história pelas ruas. Hoje, a famosa roda de samba que acontece lá tem muito tempo, é de centenas de anos atrás, que começou como uma roda de jongo e depois foi virando uma roda de samba. Carol, me diz o seguinte, aquela história que você está me contando sobre o povo que foi abandonado na Bahia e chegaram até aqui. Como é que eles chegaram e por que eles chegaram, para fazer o quê? A gente sabe que a capital da colônia era Salvador. E quando encontram ouro aqui em Minas Gerais, a capital passa a ser o Rio de Janeiro, por conta da saída do mar. Só que os portugueses roubaram tudo, né? E eles vêm para cá para buscar um refúgio mesmo, já que foram abandonados lá em Salvador. Então vêm para buscar uma nova condição de vida. Por isso que a gente chama isso aqui de Pequena África, porque eles vêm em condição de libertos e não em condição de escravizados. E sem nada, porque não tinham... E sem nada. Vieram tentar a vida na capital. E o Rio de Janeiro sempre acolhendo. Eliana, e aqui no finalzinho da Pedra do Sal tem uma coisa maravilhosa também, que é a lembrança, a memória da Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal. Você sabe que eu conheci, né? Não sabe, mentira. Com certeza, Nossa grande bailarina, entusiasta, fundou escolas, fundou grupos. Muitos bailarinos que hoje são famosos pelo mundo afora devem a Mercedes, que ela era maravilhosa. Saudades, e você vê como é que a Pedra do Sal tem esse dom de acolher. É isso. Você vê, nós estamos em pleno 2020 e a Mercedes está sendo acolhida. E tá aqui, né? Parabéns. Carol, muito obrigada por este passeio cheio de história, cheio de amor. Obrigada de coração. E a jornada Prêt-à-Porter continua mundo afora. África, minha pequena África. África, minha pequena África. Eu não saía da Galeria 24 de Maio, tá ligado? Sim, que é a Galeria do Rock. Sim, eu não saía de lá, ficava lá o dia inteiro, nos anos 90. Nos anos 90, eu ficava lá o dia inteiro, vendia. No começo do Racionais, eu vendia os discos do Racionais, ficava na galeria ali fazendo o cabelo, ficava lá tomando a cerveja o dia inteiro, todo santo dia. E eu convidei para esse rolê a jornalista, a historiadora angolana Ludmila Fula.
E aí, Rodinha, tudo bem? Tudo bem, meu mano, prazer. Saúde. Tá tudo bem. Eu quero saber a curiosidade, o que te fez vir para o Brasil, São Paulo? O que te trouxe para cá? Olha, eu vim pelo governo de Angola, vim de bolsa de estudo. E escolhi o Brasil exatamente por conta dessa questão histórica que nós temos, essa ligação histórica. Essa ligação, né? Porque Angola é o país africano que mais perdeu o povo para o Brasil. Sim. Então, e nós por lá consumimos muita cultura. Isso é o sangue. Consumimos muita cultura brasileira e isso fez-me decidir vir para cá. Eu cheguei aqui, me formei em comunicação social, jornalismo. Agora tem um projeto. Aqui você se formou? Aqui, legal. Fiz comunicação aqui. Legal. E tem um projeto que eu mira em África. Rodmira, conta pra mim, existe uma falta de conexão entre os brasileiros e os africanos? O que você acha? Existe. Os brasileiros desconhecem muito sobre a questão de África. A África real existe, os brasileiros não conhecem. E tem um certo preconceito já. Eles não se aproximam muito de nós porque já tem uma opinião formada que, segundo a visão brasileira, que no caso é uma visão eurocêntrica, uma herança colonial, de que os africanos são subalternos, somos coitados. Então, quebra automaticamente aquela aproximação de conhecer, de fazer uma troca. Ou seja, para o brasileiro, e eu acredito que é exatamente o que o europeu pensa, nós não temos nada a ensinar. Você é de Angola, certo? E aqui em São Paulo, quais são as outras nações? Olha, aqui em São Paulo tem um pouquinho de cada pedaço do continente africano, mas boa parte da comunidade que existe cá é angolana, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Nigéria, Senegal, Camarões. E encontramos uns aí que é do Egito, temos alguns que é do Marrocos também. Mas tem um pequeno pedaço de cada parte de África. Ed, eu tenho uma curiosidade, gostaria de saber de que forma o rap impactou nessa busca e conexão do afro-brasileiro com a África? Então, você sabe que a música, ela despertou a busca pelo conhecimento, que nem a gente mesmo não tinha. Então a música, o rap, os nossos ídolos também, fizeram com que a gente fosse em busca do conhecimento, em busca da ligação, em busca da sabedoria, em busca da resistência. E aqui, principalmente em São Paulo, né, em certos polos no Brasil, mas em São Paulo sempre teve um movimento negro. E quando se começou a fazer esse rap politizado, né, esse rap de consciência, aí juntou as duas coisas. E aí despertou novamente, né, a busca pelo conhecimento, pela resistência, pelo orgulho do jovem negro, jovem de periferia, né? Então o rap teve muita contribuição para isso e até hoje contribui. Porque muitos daqueles que cresceram ouvindo rap, cresceram ouvindo Racionais, hoje eles batem no peito com uma erguida e falando sobre a África, falando sobre o orgulho negro, sim. Sabem, né, do que querem, estão melhores, entendeu? Ed, eu sei que você me convidou para conhecer a galeria presidencial, mas antes eu quero te levar para um lugar, para Mãe África, para que essa conexão de resgate seja mais forte. Legal. Vamos ver se tem alguma coisa boa para nós. Vamos lá? Bora lá. Eu sei que lá tem muita coisa, eu sei que vais gostar também. Opa! Seja bem-vindo também, Maravilha. É 100% preto o que eu vejo em você, um novo pensamento preto. Então, aqui, no caso, né, vamos começar por esse universo, que é a galeria, e aqui nessa loja, exatamente com DJ Reginaldo. Oi, tudo bom? Eu vim aqui comprar os discos quando eu era DJ, né, quando eu tinha programa de rádio, quando eu colecionava vinil e disco. Aqui é um dos lugares meu preferido, tá ligado? Eu vim justamente com ele. Ok, maravilha, maravilha. Vamos até futebol, amador junto. Opa! Muita coisa, muita história se passou aqui. E tem aqui mais dois, são africanos com certeza. Oi, meus manos. Oi, tudo bem? Tudo bom? Curiosa, há quanto tempo vocês estão aqui? Como foram recebidos nesse Brasil, especialmente em São Paulo? Eu estou aqui no Brasil 21 anos aqui. Já tenho filha aqui.
tem família aqui. Uau, Brasileira. muito tempo. E você, irmão, quanto tempo? Eu tô aqui quase 15 anos que eu moro aqui no Brasil. Tô casado com brasileira. Uau! Tenho filha brasileira. Então, foi uma coisa boa. Somos brasileiros, eu sou a mais nova aqui, estou há 8 anos, mas é um tempo aqui, é uma vida, né? Nós estamos aqui vivendo, contribuindo para essa sociedade, né? Isso mesmo. Daqui sai música negra. Música negra em todas as vertentes e gêneros, assim. Samba, rhythm and blues, rap, internacional, nacional, música romântica, reggae, MPB, reggae, tudo. Bom, Ruge, satisfação total, foi um grande prazer te acompanhar. Muito obrigado por esse rolê, por esse passeio. É legal a gente ter essa conexão, coração e conhecer, né, que a África está presente. É isso? E continuará presente, irmão. Muito obrigado. Vamos junto. Aqui no Brasil, a colonização foi muito diferente dos Estados Unidos e por uma série de motivos. E essa diferença é nítida em todos os sentidos, desde o econômico, social, o político e principalmente o cultural. As coisas aconteceram de uma maneira diferente por lá. E a gente vai agora para um dos epicentros da cultura black no mundo, Los Angeles. Los Angeles foi, em alguns momentos, um termômetro implacável da luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Antes de George Floyd, nos anos 90, aconteceram outros distúrbios disparados pelo espancamento de Rodney King pela polícia de lá. Mas é também, ao mesmo tempo, a Los Angeles de Hollywood, do filme Pantera Negra e agora lar do LeBron James. Isso mesmo, Ney. A cantora Flor Jorge e a modelo Lu Jorge estão direto de Calabasas, Los Angeles, especialmente para Preta Porter. Only in the darkness we can see the stars. Só na escuridão podemos ver as estrelas. No one really knows why they're alive until they know what they died for. Ninguém sabe por que tá vivo até saber por que morreu. We may all have come from different ships, but we are on the same boat now. Todos nós podemos ter vindo de navios diferentes, mas estamos no mesmo barco agora. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. O amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. No person has the right to rain your dreams. Ninguém tem o direito de fazer chover nos seus sonhos. Change does not roll in on the wheels of inevitability, but through continuous struggle. A mudança não ocorre na vontade do acaso, e sim na luta contínua. My sweatshirt, Rosa Parks, Nelson Mandela, Harriet Tubman, and Martin Luther King, and Malcolm X. I know about those leaders. Não esquece a Angela Davis na manga. Ai não, na verdade é vergonhoso falar, mas eu não conheço muita coisa sobre a história brasileira. E você? You know what? Me neither. And it's funny because in Brazil, half of the population are black, and we learn far more about, black history in the US than we do in Brazil. Why is that? Do you know anyone that can answer this question? Sabe quem? Eu conheço um cara, o João Bigon. Vamos ligar pra ele agora? Yes, call him now. I love the way he speaks. Oi, João, tudo bem? Oi, Fulô, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você, como é que tá aí? Pois é, eu e minha irmã, a gente tava aqui conversando sobre os líderes americanos e a gente percebeu que a gente não conhece muito sobre os líderes brasileiros. Flu, aqui também a gente conhece bem pouco, né? É um processo complicado de apagamento da memória desses referenciais, mas tem muitas lideranças. Lélia Gonzalez, Abdias, Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares, Dandara, João Cândido. O próprio Quilombo dos Palmares é uma força política organizada muito grande, até comparada a um estado africano no Brasil, né? Então a gente tem um monte de nome para citar, é que a gente às vezes se perde porque tem um processo aí que faz com que isso aconteça. Você conta um pouquinho mais pra gente?
Posso, tá com tempo? Eu falo. Cara, é um problema do próprio processo de colonização. Os processos de colonização nas Américas, nos Estados Unidos, na América Central e até no próprio Brasil, eles são muito diferentes, eles são muito complexos, né? O Brasil, inclusive, tem um processo muito mais complexo do ponto de vista numérico, porque a gente tem muito mais negros, né? Teve muito mais negros na escravidão e até hoje tem muito mais negros. Então fica muito difícil de dizer quais são os ícones da luta, porque a própria luta precisa aparecer para que a gente aponte os heróis que vão lutar, né? E aí quando a gente olha para os Estados Unidos, fica mais fácil de identificar, porque são uma minoria, os negros são em quantidade são muito menores, e aí esses heróis sabem onde está o problema. Aqui rolou um processo de Estado, de cultura, que invisibilizou a população negra de enxergar o problema. Até hoje as pessoas acreditam que não existe racismo no Brasil, né? Então essa invisibilização é parte também dessa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra. E vocês aí no estúdio, o que vocês acham? Alguma hora, com certeza, o Brasil vai recuperar o que se perdeu na nossa trajetória, assumindo de formas diferentes a dívida histórica que o país ainda tem com a população negra. Sendo a favor de mais cotas, coibindo atitudes racistas e punindo os criminosos, porque racismo é crime e ele acontece de tantas formas que passa batido até mesmo pra gente. Isso aí, Cipó. Uma hora, todos vão ter que entender que o racismo está estruturado na nossa sociedade. E que para combatê-lo é preciso muito mais do que a população negra. É preciso que os brancos se conscientizem de suas respectivas responsabilidades. Tem que aceitar que os tempos mudaram, que hoje, ao entrar no hospital, é possível sim que o seu médico seja negro e que muito em breve, ao entrar no Palácio do Planalto, veremos mais negros no poder. Chega de insistir na invisibilidade do povo negro. E como diria a Dona Ivone Lara, negro é a raiz da liberdade. Sejam bem-vindos à Preta por Ter, o resgate da realeza negra. É 100% preto o que eu vejo em você. Um novo pensamento, preto a poder. Se a luta é invisível, eu sei o que fazer. Um novo movimento, preto a poder. Eu me vejo sempre em você. Poder ao povo preto, preto a poder.